maravilhoso de sol, né? Feliz de ver você aqui com a gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 3, 5, 6. Quero te falar uma coisa que Deus tem falado durante uns dias no meu coração. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Posso ler? Diz o seguinte, arrasou em seu coração Jesus, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vou ler de novo para você. Arrasou Jesus, disse-lhe Jesus, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Feche os olhos só um minuto, meu amado. Eu queria orar para a gente começar. Senhor, nós te louvamos, te damos graça pela sua palavra, Senhor. A tua palavra nunca volta vazia, Senhor, mas ela sempre cumpre para aquilo que ela sai. Senhor, e que ela venha ao ponto do nosso coração, Senhor, e ache um terreno fértil, que ela ache, Senhor, uma morada. Que a tua palavra, Senhor, ela cumpre em nossas vidas, sobre aquilo que ela está saindo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmão? O Espírito Santo tem falado algumas coisas para mim essa semana sobre você ser uma pessoa espiritual, você andar no Espírito, né? Eu sei que muitas pessoas acham que quando elas escutam assim, eu quero andar no Espírito, ela está pensando em fantasma, né? Ela pensa em alma encarnada. Ela pensa em um monte de coisa. Mas quando Jesus está dizendo o seguinte, ele está falando com um religioso da época, ele está falando com um doutor da lei, um homem estudado. Ele fala o seguinte, se você não nascer da água do Espírito, se você não for batizado, você não vai entrar no reino dos céus. Então Jesus já começa a dizer para ele uma coisa muito simples. Tudo que você fez até hoje não te garante o reino dos céus. Tudo que você fez humanamente até hoje, e olha que aquele cara é um cara, né? A Bíblia tem alguns relatos sobre Nicodemos, mas mostra que ele era um homem bom. Ele não era um mau homem. Tanto é que ele vai atrás de Jesus. Os religiosos nem queriam chegar perto de Jesus. Mas Nicodemos não. Apesar dele ter medo, ele foi à noite atrás de Jesus. Então Nicodemos era um homem bom, então ele devia ter feito muitas coisas boas. Era um homem que fazia muitas obras, era um religioso que estudava a palavra, era um cara que tinha tempo de estudar a palavra, ele parava para estudar a palavra. E é como se Jesus falasse para ele muito simples, até aqui você fez muitas coisas, mas muitas coisas você fez na sua carne, na sua vontade, no seu entendimento. Mas isso que você fez foi bom, mas você não entra no reino dos céus. Isso não te garante viver uma vida em Deus e não te garante você entrar no reino dos céus. Então eu quero te dizer uma coisa simples, meu amado. Talvez muitas coisas que você fez ou você faz ainda não te garante entrar no reino dos céus. Deus está dizendo, se você não nascer pelo Espírito, e ele continua dizendo no versículo 6 o seguinte, quem é nascido da carne, é carne. Né? Às vezes parece que Jesus fala umas coisas tão óbvias, né? Que a gente até, lógico que quem é nascido da carne é carne. Né? Nossos pais, né? Tem o momento deles, concebem, nasce um filho e nasceu da carne. Todos nós nascemos da carne. Mas Jesus continua falando, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus está fazendo uma afirmação, não, muito simples. Quem nasce do Espírito é Espírito. E esses dois versículos tão fortes e tão diretos na nossa vida. Se você não nascer do Espírito, você não
quem nasce do Espírito é Espírito. E a gente começa a entender uma coisa simples, meu amado. Que tudo que nós vivemos, tudo que nós façamos hoje, nós temos que andar no Espírito. A nossa base hoje ela não tem que ser humanamente falando, mas tudo que nós fazemos tem que ser espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Ele tem primeiro efeito no mundo espiritual, porque é o que rege o mundo físico. Você consegue entender? Estou sendo claro para você. Eu estou te mostrando uma linha que Jesus tem me falado. A gente geralmente é o contrário. A gente acha o seguinte, por exemplo, eu vou orar. Então eu acho que eu vou orar. Então o meu ato de me ajoelhar, de orar, ele vai mover o mundo espiritual. Sim ou não? A gente pensa isso. Mas na verdade o ato de Jesus já pôr no seu coração de você orar. Ele já está movendo o mundo espiritual. E o mundo espiritual moveu o mundo físico para que você ore. Ele é o contrário. Então tudo que vai acontecer na nossa vida, ele é movido primeiro no mundo espiritual, porque é o que rege a terra. Então toda ação que você tem, ela tem um efeito no mundo espiritual. E é ela que vai tornar para você. É como se eu fosse acender essas lâmpadas, meu amado. Eu primeiro ligo lá, ele vai na caixa, volta e acende as lâmpadas. E a mesma coisa com as nossas vidas. E é isso que Jesus está ensinando, esse princípio que Jesus está ensinando para Nicodemos. Olha, Nicodemos, quem nasce da carne é encarnado. Faz coisas da carne, faz coisas que o mundo todo faz. Mas quem nasce do Espírito é o Espírito. E eu quero te mostrar uma coisa simples, meu amado. A Bíblia diz o seguinte: o homem espiritual ele decide tudo espiritualmente, e por ninguém é discernido. Por que ele decide tudo espiritualmente e ninguém consegue discernir ele? Porque o homem espiritual, quando acontece qualquer coisa na vida dele, ele olha primeiro o lado espiritual. E aí começa a nossa grande dificuldade como ser humanos. Por exemplo, eu brigo com a minha esposa, né? Eu não sou casado, mas eu estou te dando um exemplo. Eu brigo com a minha esposa. Eu tenho que ver que isso teve o primeiro efeito no mundo espiritual. Ele não é, obviamente, natural. Mas aquilo que aconteceu no mundo espiritual, ele retorna no mundo natural. E as nossas reações, geralmente, elas são naturais. Ah, o cara bateu no meu carro. Ah, eu vou querer pegar no pescoço dele, eu vou brigar com ele. Você entendeu? E às vezes é algo que o diabo está fazendo contra você. É algo que o diabo fez para avincular o seu dia, avincular os seus pensamentos. E você vai e tem a mesma reação. E Deus está falando para você, ó, quem nasce do Espírito é Espírito. Discerne tudo espiritualmente. Tudo que acontece na sua vida hoje, meu irmão, principalmente quando você se põe na condição de servir ao reino, de entrar no reino dos céus, tudo que vem contra a sua vida, ela vem espiritualmente. Ela não vem carnalmente. E Deus está falando esses princípios simples para Nicodemos. Sabe, são princípios que Deus tem tentado ensinar para nós nos dias de hoje, e nós não conseguimos entender. Nós muitas vezes, meu irmão, as nossas reações são baseadas nas nossas vontades. E as nossas vontades, elas são naturais. Quer brigar, bater, xingar, se alegrar? Eu não estou dizendo para você que é errado. Mas eu estou dizendo que muitas reações você tem na sua família, na sua casa, porque você está vivendo carnalmente. Você está pensando carnalmente. Muitas coisas que você vai fazer. E ele está falando isso com um homem que faz a obra de Deus, não. Esse homem é um doutor. Então ele está fazendo as coisas, ele está fazendo carnalmente.
uma minhoca e dá para ele, né? Aí catou a minhoca e deu. O que ele fez? Matou o passarinho. Né? Matou o passarinho das gatas. Ele disse. Entenda, é você não discernir as coisas, meu irmão. Às vezes você não discernir aquilo que você vai fazer, até quando você vai fazer o bem, você faz errado. Porque você não sabe aquilo que Deus está fazendo. E discernir espiritualmente, meu amado, é você alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus. Porque o diabo também é espírito. Mas o pensamento do diabo, ele vai nas coisas mundando, naquilo que é errado e naquilo que é mundano. E o pensamento de Jesus não. O pensamento de Jesus, ele é no reino. Ele é voltado no reino dos céus. E é por isso que quando ele começa a curar as pessoas, e ele começa a transformar a vida das pessoas, o pensamento dele é no reino. Ele começa a pensar, meu lado, espiritualmente. E ele começa a falar isso para os fariseus. Por que ele brigava com os fariseus? Ele entrou na sinagoga, meu lado, e ele viu curar um pirralho. Então, humanamente falando, ele não podia curar aquele homem. Por quê? Porque era sábado. Os judeus não fazem obra no sábado. E Jesus falou o quê? O que é correto fazer? Se cair uma ovelha de vocês no buraco, vocês não vão atirar. Quanto mais esse homem. E Jesus manda eles. Você entende o que é discernir espiritualmente? Ainda que uma coisa natural fizesse você não fazer, mas o correto espiritualmente era curar o homem. Jesus falou isso, ele falou. Chegou ao ponto, meu amado, ele de novo está na sinagoga e tinha uma mulher curvada. Porque o demônio curvava. E Jesus fala para eles: olha, o que é isso fazer? Essa mulher há tantos anos encurvada por causa do demônio. Mas o que é certo fazer? Jesus começa a ter um discernimento espiritual das coisas, meu amado. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que começar a andar realmente no Espírito. Começar a ter atitudes que realmente discernem o coração de Deus, o que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes você está fazendo as coisas até dentro da igreja e você não está tendo discernimento de Deus. Você está fazendo longe da vontade de Deus. Você não está conseguindo ver o coração de Deus. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter um efeito no mundo espiritual. Porque você traz o mundo espiritual para o mundo físico. O que é trazer o reino de Deus, meu irmão? Quando Jesus falava assim, ó, eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que meu Pai quer. Eu não faço a minha vontade. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou trazendo o pensamento de Deus, a vontade de Deus, que é o reino, para a terra. Eu faço aquilo que está no coração do meu Pai. Eu ensino aquilo que está no pensamento dele. Mas como que Jesus discernia, meu irmão? Porque o Espírito Santo guiava ele. E é isso que Jesus está ensinando para Nicodemos: ó, quem nasce da carne é carne. E se seus pensamentos, meu amado, só é carnais, só é voltados para coisas dessa terra, a Bíblia fala que você é mais do que os miseráveis do homem. Olha o versículo diz que se você pensa somente nas coisas dessa terra, você é o mais miserável dos homens. Porque não é essa terra que rege a sua vida. Não é esse mundo que rege a sua vida. Queira você não, você é guiado por dois espíritos, sim ou não? Por dois espíritos. Dois espíritos guiam você, meu irmão, ou de Deus ou do diabo. Esses dois espíritos regem a terra. Jesus falou: o príncipe desse mundo é chegado. O príncipe desse mundo quem é? O diabo. Então ele é um que rege a terra. Ele é um dos que rege a terra. O outro é Jesus. O outro é o Espírito de Deus. Mas a questão é o que Jesus está falando para Nicodemos.
nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é guiado pelas obras da carne. E quem nasce do Espírito é guiado pelas obras do Espírito. Olha o que Gálatas 5:24 diz. Tá? É um versículo conhecido. Diz o seguinte, ó: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Se você ler os versículos antes, Jesus está dizendo o que são as obras da carne. Diz o seguinte, no 19: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo que se pareça com essa perversidade, contra os quais nos admitimos, como já te preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Jesus está mostrando aqui, meu amado, que é as obras da carne. E ele está dizendo no final: se você praticar isso, você não vai entrar no reino do céu. Porque você nasceu da carne. E na carne você vai ficar. Ele está sendo muito claro, meu amado. Se você tem discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, idolatrias, feitiçarias, o seu comportamento é carnal. O seu comportamento ele não está sendo espiritual. Ele está falando claro: quem pratica essas coisas não vai errar. Sabe? Eu não estou dizendo que de vez em quando você não erra. Você erra. Mas ele está dizendo o que pratica, o que tem o hábito de praticar. Isso na vida dele já é um costume. Se você já tem o costume dessas coisas, meu amado, isso já é uma prática, isso já está dentro de você e você gosta disso. E Deus está dizendo para você o quê? Você não vai herdar o reino dos céus. E depois ele vem com que é os frutos do Espírito. Mas é interessante que no 24 ele diz o seguinte: que os que pertencem a Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem, meu amado, está em Cristo, quem nasceu de novo, Jesus está dizendo uma coisa muito simples: você já crucificou aquilo que é. Se você não crucificou, você não nasceu de novo. Sabe, você pode ser uma pessoa que se batizou na igreja, né? Desceu as águas, mas você simplesmente saiu um carnal, entrou um carnal, sei. E saiu o carnal molhado. Sabe por quê? E às vezes as pessoas acham que por ser batizar muitas pessoas, há um grande mérito nisso. E não há. Porque o verdadeiro batismo ele começa de dentro para fora. O batismo externo, ele só é algo que já aconteceu dentro de você. Você tem que olhar dentro de você e algo tem que ter mudado dentro de você. Os seus comportamentos têm que ter mudado dentro de você. E só isso você vai externar para fora. Lembra que Jesus só trabalha, meu amado, de dentro para fora. E ele está dizendo o seguinte, ó: se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Ele está dizendo uma coisa simples, meu amado: se você nasceu de novo, você vai ser guiado pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos igualmente o modo sob a direção do Espírito. Tem como você dizer, meu amado, que nasceu de Jesus e você não fazer as coisas que ele te pede para fazer? Tem como
fariseu de Cristo, e você andar nas mesmas práticas que você andava antigamente, não tem como. A nossa vida ela tem que mudar de glória em glória, de atitude em atitude. Porque as pessoas vão ver que você é cheio do Espírito Santo, não é se você cai, não é se você fala em línguas, não é se você cura pessoas. Não, não. Porque Jesus falou que muitos desses não vão entrar no meio dos salvos. Mas é quando as pessoas veem a sua atitude, o seu comportamento. É quando as pessoas começam a ver que verdadeiramente os frutos do Espírito eles estão fluindo em você. Você é uma pessoa amorosa, bondosa, paciente, longânimo. Quando essas coisas realmente fluem em você, só aí as pessoas, sabe, tem um livro que chama O Avivamento do País de Gales. E eles falam que quando esse livro disse avivamento, o País de Gales naquele tempo, eles eram o maior trabalho que eles tinham lá, a maior forma de recursos que eles tinham era trabalhar em minas. Os homens trabalhavam em minas, carregando, tirando carvão, essas coisas, e eles faziam isso através dos animais, carroças, essas coisas, e eles batiam muito nos animais. Mas esse livro diz que e eram homens brutos, e eles falam que quando o avivamento veio naquele país, mudou totalmente a situação daquele país, daqueles homens. Aqueles homens ficaram mais amáveis, ao ponto dos próprios animais perceberem que eles eram diferentes. Você consegue entender isso? Os próprios animais conseguiram perceber que o avivamento veio sobre aqueles homens, que o Espírito veio sobre aqueles homens. Eu acho que internamente eles não falavam logicamente dos cavalos, mas eles pensavam: meu Deus, isso foi tão bom, encheu esses homens do Espírito Santo. A gente não apanha mais, não toma mais chicotado. Você consegue entender isso? Eles percebem aquilo que Deus fez na vida daqueles homens. Os animais percebem, porque a natureza daqueles homens está mudando. E muitas vezes eu e você não conseguimos mudar a nossa natureza. Sabe, as pessoas, elas às vezes estão olhando para você e estão vendo que você está com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. E Jesus só está falando uma coisa assim: você precisa nascer de novo. É como se toda noite, meu amado, você fosse Nicodemos, e toda noite você vai em Jesus orar. Talvez você esteja fazendo a mesma coisa que Nicodemos. Só que Nicodemos fez uma vez ou outra. Mas talvez você está fazendo todo dia. Porque a Bíblia fala que Nicodemos foi à noite procurar Jesus e teve essa conversa com Jesus. Mas talvez você está tendo essa conversa toda noite. Jesus só está olhando para você falando: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar mais no céu. Você já se batizou, mas você não. Jesus está falando para você todo dia: você precisa nascer de novo. Quem é carne, quem nasceu da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. A sua vida tem que mudar. Mudar financeiramente? Não. É lógico que você vai se tornar uma pessoa melhor, vai trabalhar mais alegre, E tem gente que vai trabalhar e ela vai até reclamando. Cara, seu serviço não vai prosperar. Às vezes você está casado e você reclama do seu casamento. O seu casamento não vai melhorar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que da sua boca sai bênçãos e maldição. Se você está falando aquilo que é, lembra que o mundo ele é regido daquilo
Espírito na sua vida. A gente, como crente, a gente tem que... Porque se você falar com uma pessoa normal, que ela não tem entendimento de Cristo, ela também não vai entender. Como Nicodemos era um religioso, mas não entendia o que Jesus estava falando para ele. Ao ponto de ele falar para Jesus: "Ah, Jesus, eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? Como que pode um homem velho, né? Você vê como um homem pensando carnalmente, e é isso que eu quero te mostrar, como um homem que pensa carnalmente, ele não consegue entender as coisas de Jesus. Porque Jesus fala para ele: "Eu estou te falando uma coisa simples, da terra. E se eu te falar as coisas do céu, o que você vai entender?" Ele falou: "Estou te falando uma coisa simples da terra. Se você não entende, como é que você vai entender as coisas do céu?" E é isso que nós temos que atender, meu amado. Atentar para as nossas vidas. Que muitas vezes, se você não mudar o seu modo de pensar hoje, você nem vai conseguir viver nessa terra direita, porque os seus resultados vão ser ruins. Porque é uma coisa natural, né? Tudo tem um retorno. E é por isso que a Bíblia fala que você planta, você colhe. Mas também, uma pessoa, nós como cristãos, pessoas que estamos fazendo, estabelecer o reino de Deus nessa terra, muitas vezes nós não estamos estabelecendo um olhar de Cristo. Sabe, a Bíblia fala lá em Atos 8 de um homem. Esse texto eu estava lendo. Diz o seguinte, 8:17 diz assim: "Sendo assim, Pedro e João lhes impõem as mãos, estes receberam o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito é concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que eu lhe pusesse as mãos e ganhe o Espírito Santo." Olha só, meu amado, o que é um discernimento carnal. A Bíblia fala que esse homem, você pode ler depois na sua casa um pouco antes, ele está falando que ele é um homem, é um feiticeiro. Algumas pessoas dizem que ele é um feiticeiro, e ele fazia algumas magias para enganar o povo, para ele mostrar para o povo que ele tinha poder. E ele está fazendo isso bem na época dos apóstolos, meu amado, bem na época da igreja primitiva. Era uma época que a igreja fazia muitos sinais e maravilhas. E aquele homem devia já estar vendo isso, os apóstolos fazendo isso. E a Bíblia fala que na primeira pregação de Pedro aceitaram Jesus 3.000 homens, depois da segunda mais 5.000 homens, e sempre a igreja era cita acrescentadas de pessoas. Então aquele homem estava vendo isso provavelmente, e ele começa a seguir um dos discípulos, que é Filipe. E ele começa a ver Filipe fazer muitos sinais e maravilhas. E ele fazia tanto, e os samaritanos estavam se convertendo, e eles mandaram que os apóstolos ficaram sabendo, e João e Pedro foram lá. Só que aqueles homens estavam sendo batizados só nas águas. E Simão está vendo isso. Mas quando chegou os apóstolos, começou a impor a mão sobre os homens, e os homens ser batizados no Espírito Santo. E olha a proposta que ele faz: se eu der um dinheiro para vocês conseguem me dar isso, para que eu também imponha a mão nas pessoas e elas recebam o Espírito Santo. Você está vendo que é um discernimento carnal normal. Ele achava que ele poderia comprar o dom gratuito de Deus. E Pedro fala isso para ele: que pereça a sua prata e que pereça você que está tentando comprar o dom de Deus, o dom gratuito. Sabe, mas muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Não como Simão, assim, escancaradamente. E esse é o primeiro ponto, de nós não entendemos o que é andar no Espírito, meu amado. Primeiro, que a gente não entende que isso é gratuito, é dado por Deus, na hora de Deus, como Deus quer e como Deus faz.
não é do seu jeito, não é do meu jeito. Sabe, que muitas vezes nós queremos impor isso nas pessoas, nós queremos fazer algum tipo de barganha, de alguma coisa, para que isso aconteça na vida das pessoas e na nossa própria vida. E nós estamos agindo como Simão. Nós não conseguimos entender espiritualmente aquilo que Jesus está fazendo. E nós queremos, Simão ofereceu dinheiro, mas nós oferecemos tanta coisa. Muitas vezes nós queremos barganhar com Jesus, irmão, para obtermos as coisas. E a Bíblia fala que tudo que você ganha, ganha pela graça. O que é graça, meu irmão? É favor não merecido. Você não merece. Ele te dá porque Ele é bom. Deus é bom. E se você não tiver esse discernimento, e você só vai ter esse discernimento se você andar no Espírito. Se você continuar andando com o pensamento carnal, você vai achar que você pode barganhar com Deus. Sabe, às vezes, o que é barganhar com Deus? A gente fala assim, Deus. É lógico que vocês nunca falaram isso, né? Nem quem está me assistindo nunca falou isso. Mas as pessoas falam assim, se o Senhor me der, eu não vou mais para a igreja. Como se Deus precisasse dela. Isso é verdade. Mas é você que precisa de Deus. Deus, se o Senhor não fizer tal coisa na minha vida, eu não vou fazer mais isso. A gente faz que nem Simão, meu irmão. A gente quer comprar o dom de Deus. A gente quer comprar o favor de Deus. E Deus não negocia os seus valores, não. Deus não muda por causa da gente, mas Ele muda você por causa dele. E é o que Ele está tentando fazer com Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer do Espírito da água, você não vai ver o reino dos céus. E as atitudes mostram que você é carnal. Então esse é o primeiro ponto, meu irmão, que nós muitas vezes queremos barganhar com Deus. Nós somos que nem Simão, oferecendo dons, nossos dons pessoais a Deus. Aí eu toco na igreja, mas eu não vou tocar mais. Tal coisa não aconteceu na minha vida. A gente usa os nossos dons pessoais. A gente usa, Deus, eu não vou participar na igreja, eu não vou ofertar mais. Não, a gente batalha com Deus assim como Simão. Mas o que disse Pedro para ele? Que pereça você e o seu dinheiro. Por você querer comprar o favor de Deus. Por você querer tentar como um período. Como se isso fosse possível. Então esse é o primeiro ponto para ganhar com Deus. O segundo ponto, meu irmão, é que você não vai entender a palavra. Se você não andar no Espírito, você não vai entender a palavra. Porque a palavra é o próprio Jesus, sim ou não? Eu queria ler para você lá Lucas 24:30, nesse segundo ponto. Lucas 24:30, meu amado, diz o seguinte, E aconteceu como estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Nesse instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Questionaram-se entre si, porventura não queimava nosso coração como ele, durante a jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Meu irmão, essa passagem está falando de dois homens em Emaús, no caminho de Emaús. Jesus tinha acabado de ser crucificado. E esses homens não eram os apóstolos, mas eles eram discípulos de Jesus. Então, provavelmente, eles ouviram os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia fala que quando eles estão indo para Emaús, o próprio Cristo se põe no meio deles e começa a andar com eles. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão
conversão. E olha que a gente tem uma mente carnal. Eles estão lamentando a morte de Jesus. Eles estão falando, ó, você é da onde? Né? E a gente, além de ser carnal, a gente é arrogante, né? Eles, você é da onde? Quem? Vocês não ouviram falar de Jesus? O que aconteceu nesses dias? Sabe? Eles foram todos cheios da razão. Eles falaram, ó, Jesus é um homem, né? Um profeta, um poder. Foi crucificado. Eles estão lamentando a morte de Jesus. E Jesus começa a pregar para eles. Jesus começa a dar as passagens para eles que falava que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Coisas que Jesus já tinha falado para ele. Então tem muitas coisas que Jesus já tem falado para você, meu amado. E ele tem que estar insistindo para você nas mesmas coisas. Sabe por quê? Porque a sua mente é carnal. Sua mente é carnal. Porque Jesus já tinha falado para eles que era necessário que ele morresse. Era necessário que ele fosse entregue na mão dos romanos, que ele fosse humilhado, que ele sofresse, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E os homens estão lá lamentando, e Jesus discorrendo as escrituras para ele, e eles não conseguem entender. Você está entendendo que eu quero te mostrar uma coisa tão simples, o que é nascido da carne, o que é espírito? Porque a Bíblia fala que eles estão andando com Jesus, mas não conseguem explicar Jesus. Sabe, meu amado, você muitas vezes está ouvindo a palavra, Jesus está andando com você, falando com você, mas você não consegue entender Jesus. Você não consegue ver Jesus. Sabe por quê? Porque você cai. Porque você cai. Você se comporta carnalmente. Porque a Bíblia fala que quando eles começaram a andar com Jesus, eles entraram na aldeia e já escureceram, chamaram Jesus. E Jesus, quando vai sentar na mesa com eles, reparte o pão e dá graças. Né? E a Bíblia fala que Jesus abre o entendimento deles. É Jesus, meu irmão, que abre o entendimento deles. Sabe uma coisa interessante? Por que eu estou falando que você não vai entender aquilo que Jesus é? Né? Por uma coisa simples. Né? Eu sei que algumas pessoas aqui não são mães ainda, mas como mãe, como você conseguiria esquecer o seu pai? Sim, não. Se você vivesse hoje, você está me vendo, você não conhece há muito tempo, e eu morresse, você esquecesse como eu sou? Daqui um mês? Esqueceria ou não? Daqui 3 meses? Também provavelmente não. Como que a mãe de Jesus, Jesus morre, e depois de 3 dias, ele ressuscita, e a mãe dele não reconhece ele? Você já parou para pensar nisso? Você consegue entender que depois que Jesus ressuscita, nem os discípulos, nem a mãe
ensinando um princípio simples. Ele está ensinando uma coisa tão simples. Se você não nascer de novo, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você já aprendeu de mim, você escutou de mim, como aqueles homens do caminho de Emaús estavam escutando dele, mas não conseguiam entender. Sabe por que muitas vezes você não consegue deixar a palavra entrar no seu coração? Porque você pega a palavra e põe ela carnalmente dentro de você, irmão. E Jesus não fala com ninguém na carne. Jesus só falava, a Bíblia fala, Deus só falava com o homem no Santo dos Santos. E se você pegar o templo do Velho Testamento, ele era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santo dos santos. É como se aquele lugar representasse o corpo humano. O átrio, a carne. O lugar santo, a alma. E o santo do santo, o Espírito. Deus só vai falar com você no Espírito. Ele não falou sobre a mulher samaritana? Não importa que os que me adorem, adorem em espírito e em verdade. Se você não receber aquilo que Jesus te fala no seu espírito, e aí é onde entra o grande problema. Muitos de nós estamos recebendo Jesus? Não. Mas a sua alma uma hora chora, outra hora ri, outra hora quer, outra hora não quer. Você acha que Jesus vai te dar as coisas ali? Nunca. Ele só fala com você no Espírito. Eu sei que muitas pessoas falam, eu ouvi Deus. Mentira. Você está ouvindo na sua alma. É a sua alma. Porque se realmente você ouvisse no seu espírito, isso marcava você. E marcando você é uma transformação. Sabe o que é um marco? Quando você marca algo daqui em diante, não vai ser mais a mesma coisa. Daqui em diante é o seu limite. Um marco, ele demarca um momento. Então, quando Jesus fala com você no Espírito, ele marca você. E as suas atitudes não são mais as mesmas. E é por isso que foi obrigado. Se nós nascemos do Espírito, andamos conforme o Espírito. Mas é só você perceber como você tem andado, como têm sido as suas atitudes. Então, o primeiro ponto é, meu amado, que muitas vezes nós queremos para ganhar com Deus. E o segundo ponto é que nós nunca escutamos Jesus na carne. Nós precisamos escutar Jesus no Espírito. O Espírito fala com você todo dia, toda hora, todo momento. Deixa o Espírito falar com você. Porque senão nós vamos acabar fazendo o que nem podemos. Vamos estar fazendo a obra de Deus, fazendo tudo para Deus, mas longe de Deus. E você pode estar cantando para Deus, pregando para Deus, e longe do coração de Deus. Porque você não está discernindo nem o momento, nem a vontade, e nem o coração de Deus. Porque para cada coisa na nossa vida, para cada momento, para cada situação, você tem a vontade de Deus. Você tem aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo a cada momento da sua vida. E é por isso que eu estou falando para você andar espiritualmente, você pensar espiritualmente, você viver espiritualmente, para que as suas primícias, aquilo que acontece na sua vida, seja regido primeiro por Ele. Porque é que eu te dei um exemplo simples, né? Faz sentido o que eu estou te falando? Sim ou não? É uma coisa simples, ó. O cara bateu no meu carro. Se a primeira reação que eu tiver é ficar bravo e xingar,
xingar a pessoa, ou discutir com a pessoa, eu estou tendo uma reação carnal. Sim ou não? E eu tendo a reação carnal, estou dizendo para Deus que eu coloquei ele em segundo plano. Havendo uma adversidade na minha vida, qual é o meu discernimento que eu tenho que ter? Espiritual. Deus, por que está acontecendo isso? Para que isso está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? O meu primeiro discernimento, meu amado, tem que ser espiritual. Porque se eu tiver o discernimento carnal primeiro, eu estou dizendo para Deus que Deus é segundo plano. E Deus sendo segundo plano, ele está. Ou ele é primeiro plano, ou ele não é nada. Porque se ele for segundo plano, ele vai ficar de lado. Ele vai ficar só olhando. Ele só vai voltar naquela situação se você pegar e falar: ó Deus, você descartar a outra hipótese que você teve, a outra atitude que você teve. Você foi de novo em mim, não, fiz errado. Entenda isso, irmão. E é isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, ainda que você esteja fazendo as coisas para mim, ainda que você esteja falando de mim, mas eu estou longe de você. Eu estou longe de você. Porque você nunca vai fazer as coisas com o pensamento que eu tenho, com o coração que eu tenho. Sabe, meu amado, as pessoas matam em nome de Deus. Elas matam em nome de Deus. E Deus está tão longe disso. As pessoas fazem tantas coisas em nome de Deus, mas porque não discernem Deus. Porque não conhecem a Deus. Pense na situação desses homens no caminho de Emaús. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você não está do mesmo jeito? Aqueles homens estavam reclamando do próprio Jesus, a morte dele. Ah, você não sabe o que está acontecendo? Você não vê o que está acontecendo? Eles estão falando isso para Jesus, não. Eles achando que tinham total visão da situação, e Jesus falou com eles: vocês estão vendo totalmente do lado contrário. Vocês não estão vendo o que eu falei para vocês. Mas eu falei que eu ia ressuscitar, como se Jesus falasse: ó, eu falei para vocês que eu ia ressuscitar. O que Jesus falou para eles? Jesus falou espiritualmente, mas eles carnalmente não entendiam. Mesmo depois de Jesus pregando para eles, meu amado, ó, a Bíblia fala que ele discorreu as escrituras para eles. E eles falam o seguinte: que o coração deles queimado. Sabe, muitas vezes, por que a gente recebe na alma, meu amado? Porque a gente fica emocionado, chora, né? Baba no chão. Mas falou na sua alma, só mexendo na sua emoção. E eles falam que aquilo queimava o coração deles, mas não abriu o entendimento deles, irmão. Sabe, quando Jesus ele faz crescer o seu entendimento, quando ele abre o seu entendimento faz assim, ó, e ele nunca mais volta para o lugar. Mas se ele está voltando para o lugar que ele estava, ele nunca abriu. Se Jesus consegue tocar no seu espírito, meu amado, falar no seu espírito, você nunca mais esquece aquilo. Nunca mais. O que Jesus falou? Ó, eu vou enviar o Espírito Santo que vai te ensinar tudo aquilo que você, toda a verdade, tudo aquilo que você sabe. Mas tudo aquilo que você recebeu do Espírito, o que você recebeu na alma foi emocional. Você vai esquecer. Porque você recebeu, você estava alegre. Aí amanhã você passou uma dificuldade, você ficou triste. Você já esqueceu. Quantas pessoas você conhece que falam o seguinte: ah, Deus tem uma promessa para mim. Deus prometeu algo para mim. E a pessoa sai do grupo, né? Fica a semana toda repetindo a mesma coisa. Olha. Aí Deus vai e permite que amanhã ela passe uma dificuldade. O que vai acontecer com ela? Deus não lembra de mim. Deus esqueceu de mim. Deus não tem promessa nenhuma na minha vida. Você só está dizendo para Jesus que você precisa nascer de novo. Talvez Jesus está soando no seu ouvido toda noite. Ó, você precisa nascer de novo.
Não que Ele não está em você, irmão. Sabe? O terceiro ponto que eu quero ligar para você é simples. A Bíblia fala que Paulo, o diabo não vai te enganar. Sabe, tem situações na sua vida, e é o terceiro ponto que eu quero entrar já para me encerrar, que é o diabo que está te enganando. A Bíblia fala que Paulo, ele entrou numa cidade, e quando eles entraram, Paulo e Silas, né, uma passagem conhecida, a Bíblia fala que uma mulher foi até eles e todo dia repetia a mesma coisa: ó, esses são homens de Deus, escuta o que ele fala. Ó, você vê uma coisa dessa e fala: nossa, essa mulher é de Deus. Mas a Bíblia fala que Paulo, incomodado, olhou para ela e repreendeu o demônio que estava nela, o espírito de adivinhação que tinha. Sabe, meu amado, muitas vezes você está fazendo as coisas achando que está fazendo o que é certo, está recebendo elogios, achando que é de Deus, e é o diabo te enganando. Mas é o diabo está te enganando porque você não tem discernimento, porque verdadeiramente você não consegue entrar no Espírito, porque sua mente está carente. Eu não estou aqui te dando uma dura, meu irmão, e longe de mim fazer isso. Eu não te prego nada que Jesus não me fale comigo antes. Né? Eu dou aula em 2 escolas na semana, e Deus falou comigo isso na escola, sobre você andar no Espírito, sobre você discernir espiritualmente, você discernir as coisas primeiro no seu espírito. E a gente não entende essas coisas. Eu queria que você ficasse, fechasse seus olhos e que Senhor, a tua palavra diz que o nome espiritual discerne tudo espiritualmente, Senhor. E a sua palavra foi, Senhor, de encontro aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor nos guiaria por toda a verdade, Senhor. Por isso, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui presentes, Senhor, aqueles que estavam aqui e saíram, Senhor, foi plantada uma semente no coração deles, Senhor, no nosso coração, Senhor. O Senhor nos ajude a andar espiritualmente, nos ajude a discernir tudo espiritualmente, Senhor. Porque é esse modo que o Senhor quer. E só, Senhor, por esse modo nós podemos conhecer o Senhor. Só pelo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a tirar nossa carnalidade, a tirar, Senhor, as nossas emoções, a não sermos tão almáticos, Senhor. Pessoas levadas por emoções, Pai. Que uma hora está quente, outra hora está frio, uma hora está dói, outra hora não dói, outra hora chora, outra hora ri, Senhor. Mas que todas as situações da nossa vida, Senhor, ainda que nós estivermos passando por emoções, mas nós sejamos guiados pelo Teu Espírito. Eu oro, Senhor, que nós sejamos verdadeiramente guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Porque só o Teu Espírito pode guiar sobre toda a verdade. Se nós somos guiados por outro sentimento, por outra situação, nós somos guiados pela mentira. Mas quando o Teu Espírito nos guia, Senhor, nós somos guiados pela verdade. E nós precisamos da verdade, Senhor. E nessa manhã eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor. Mudando o nosso modo de agir e pensar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu amado? Deus abençoe você. Deus abençoe